Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Eu acredito que você já conhece essa frase, mas se não, ela é do meu livro favorito de quando eu era criança, que é O Pequeno Príncipe. Ontem, no dia 7 de janeiro, foi comemorado o Dia do Leitor no Brasil e eu fiquei sabendo disso já tarde da noite, então eu não consegui trazer esse vídeo para vocês hoje, mas nós estamos aqui para dar abertura a um quadro muito legal aqui no canal, que eu gosto muito de assistir, consumo muito isso na internet, que é sobre livros. E não podíamos começar diferente, o livro que eu falei a minha vida inteira, o livro que eu amo desde que eu era uma criancinha, vamos começar falando sobre ele hoje. O livro O Pequeno Príncipe foi escrito por Anthony de Saint, não vou saber falar o último nome dele, mas tá aqui. Ele foi um autor francês que nasceu em Lyon. Ele era escritor, aviador e jornalista, e dentre as suas obras, a mais conhecida mundialmente é O Pequeno Príncipe. Esse livro conta basicamente a história de um aviador que aconteceu um acidente, ele acabou caindo no meio do deserto do Saara. E lá ele encontra um menino misterioso que fala coisas que ele não consegue compreender, mas pede para ele desenhar um carneiro, uma coisa muito estranha. E assim, eu poderia ficar falando muito tempo sobre a história, sobre o que eu acho, sobre o que eu aprendi desse livro, mas eu acredito que é uma experiência pessoal. Existem poucos livros que eu digo que são, realmente, você tem que ler para poder entender, mas esse livro aqui, ele vai de acordo com cada pessoa, eu já ouvi diversas interpretações diferentes da minha. Então, para você entender muito bem e tá por dentro de tudo isso, tá a par de todos os conhecimentos, você tem que ler esse livro. Eu comecei a ler ele quando eu tinha por volta de 7 ou 8 anos e até hoje, aprendizados que eu tive aqui, eles me guiam por muito tempo. Acredito que a minha coisa favorita desse livro é que ele questiona as pessoas grandes, os adultos. Eu li ele quando eu ainda era bem criança e hoje, lendo novamente, eu continuo vendo a visão das crianças, vendo a minha visão que li esse livro quando eu era pequenininha, mas também vejo a visão dos adultos, consigo meio que fazer a junção das duas coisas e conseguir olhar por dois pontos diferentes. Então, se tiver algum pai ou mãe assistindo, o responsável por crianças, eu indico que você dê esse livro para o seu filho ler logo quando ele é bem jovem, quando tiver por volta de 6 anos, eu acredito que já é uma idade que ele vai conseguir começar a interpretar esses livros. E eu acredito que ele vai sentir dificuldade, mas assim como ele vai poder ler várias e várias vezes da sua vida. E se você é grande, eu quero que você leia isso, para lembrar que você tem uma criança que existe dentro de você. A frase que eu citei no início, que é só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos, ela tem estado presente em todas as fases da minha vida desde que eu li esse livro. Naquela parte do WhatsApp que tinha para escrever, eu tinha essa frase lá. Eu tinha essa frase em vários quadros que eu fazia, vários cadernos eu escrevia essa frase, nos cartões e cartas de aniversário para os meus amigos, para os meus professores, para minha família. Eu escrevia essa frase porque ela foi o meu primeiro contato com uma literatura, eu diria, mais profunda. Porque apesar de ser um livro infantil, apesar de ser um livro com apenas 91 páginas, carrega uma mensagem muito especial e que eu poderia te dizer, mas eu quero te incentivar a ler esse livro, ou se você já leu, dar a outras pessoas esse livro para que possam ter contato com essa obra maravilhosa. Até hoje, esse livro, ele tá dentro dos meus preferidos de todos os que eu já li, porque eu aprendi diversas coisas com ele e uma delas foi que você nunca pode perder e que eu nunca posso perder a sensibilidade de uma criança. Não que a gente vai ficar agindo como criança, fazendo birra ou outras coisas pra sempre, mas que a gente sempre tem que ver o mundo a mais. A gente nunca tem que ver as coisas superficialmente, não tem que só se importar com os números, se importar com as nossas profissões que são diferentes, não se preocupar só com os cálculos, como ele diz que as pessoas grandes se preocupam, mas a gente tem que se preocupar em desenhar nossas jiboias, ou seja, fazer aquilo que a gente realmente gosta e não perder a sensibilidade pro lado artístico que toda criança tem. Os seres humanos acabam deixando para trás muitas vezes, um dos protagonistas do livro, que é o que narra, ele fala que ele voltou a pintar na sua idade porque ele foi desestimulado a fazer isso quando ele tinha 6 anos. Então, que a gente não possa perder nossa sensibilidade e que a gente possa, sim, pintar e desenhar muito, assim como a gente fazia quando era criança. Eu sei que esse foi um vídeo meio rápido e que não foi exatamente uma resenha de um livro, mas eu quero que você leia esse livro, eu quero que você dê para suas crianças ao redor lerem esse livro, para os seus filhos, sobrinhos ou amigos lerem esse livro, porque ele realmente foi muito importante na minha vida, ele pode ser muito importante na sua vida também. Então, é isso, eu vejo vocês, ou melhor, vocês me veem no próximo vídeo. Feliz Dia do Leitor!
Em quase 5 minutos, a palavra livro e derivados foi citada 24 vezes. Leiam muito, galera.